Olá, a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. No programa Escola Bíblica Dominical de hoje, estudaremos a lição de número 4 do primeiro trimestre do ano de 2021 com o seguinte tema: a atualidade dos dons espirituais. Nesta lição, trataremos uma definição da palavra dom, falaremos sobre o propósito de Deus com os dons espirituais, refutaremos a teoria cessacionista e, por fim, veremos ainda algumas advertências acerca dos dons e quais os dons espirituais elencados na primeira epístola aos Coríntios. Quer aprender mais sobre este importante assunto? Então, permaneça assistindo o seu programa Escola Bíblica Dominical. Você sabia? A teoria cessacionista é a cosmovisão de alguns grupos cristãos que defende que parte dos chamados dons do Espírito Santo, apesar de terem sido de fundamental utilidade e importância nos primórdios da Igreja cristã, cessaram sua atividade ainda no período da Igreja primitiva. O verbo cessar significa literalmente fazer parar, dar fim, interromper. Hallways 2001, página 682. O texto áureo da nossa lição nos diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. A verdade prática nos diz: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. O objetivo geral da nossa lição é apresentar a atualidade dos dons espirituais. Os objetivos específicos são 3. Primeiro, apontar a necessidade dos dons espirituais hoje. Segundo, situar a função dos dons espirituais. E terceiro e último, reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versos do número 1 ao verso de número 11. Acompanhe conosco. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com o presbítero Jonathan Lucena. Paz do Senhor, presbítero. A paz do Senhor, evangelista Alessandro. Amém. Também contamos mais uma vez para comentar a lição de hoje com o auxiliar, o professor Jonas Santana. Paz do Senhor, professor. A paz do Senhor, evangelista Alessandro Barreto. Amém. Estamos aí na quarta lição, uma lição bastante rica. Na realidade, todo esse trimestre tem sido muito abençoador. As 3 lições que passamos foram lições maravilhosas. E vamos continuar falando sobre esta doutrina tão abençoadora que é a doutrina do Espírito Santo. Hoje, a lição de número 4, nós vamos falar sobre a atualidade dos dons espirituais. A própria lição, o próprio título já sugere de forma direta o que nós vamos falar. Os dons espirituais não cessaram no primeiro século da igreja, como advogam alguns chamados de cessacionistas. O dom do Espírito Santo ou os dons do Espírito Santo estão livres
há livre acesso da igreja desde o primeiro século até hoje. Não houve nenhum momento na história em que esses dons cessaram, em que esses dons sumiram. Pelo contrário, desde o primeiro momento, depois de Pentecostes até hoje, a igreja tem desfrutado de grandes experiências com o Espírito Santo. Na lição passada, foi indicado aqui uma leitura que nós queremos relembrar para os irmãos. Nós vamos citar aqui outras obras, mas uma obra que é fantástica, que apresenta esse mover do Espírito Santo ao longo dos séculos, não é? Que é 2000 anos de cristianismo carismático, da editora Carisma. Um livro que mostra que desde o primeiro século até hoje, os dons do Espírito Santo, de forma mais específica, naquele livro aponta ali o dom do batismo com o Espírito Santo, ou seja, o falar em línguas estranhas, acompanha o povo de Deus desde Jerusalém, Atos dos Apóstolos, até hoje. Presbítero Jonathan Lucena, eu sempre, quando estamos aqui, ou o pastor Nadir Jackson também, apresentando esse programa, iniciamos com a definição, trazendo a definição de uma palavra, porque isso abre o leque para a nossa discussão. E a definição da palavra-chave, entendemos que é a expressão dons espirituais. O que é que nós podemos dizer já para o nosso telespectador que nos acompanha sobre o que é os dons espirituais? Qual definição teológica poderíamos trazer já de início? Pois não, evangelista, uma vez que o senhor fez referência de que uma das palavras, ou a expressão, não é como um todo, é dons espirituais, primeiramente a gente lembrar e pedir para que o professor possa estar lembrando isso em sala de aula. A palavra dom, que o apóstolo Paulo usa frequentemente, a propósito ele usa 16 vezes, não é? Nos seus escritos, e uma vez usada pelo apóstolo Pedro em 1 de Pedro 4:10. Essa palavra dom advém de uma expressão grega carisma ou charisma, não é? Que traz a ideia ou indica uma dádiva, um presente, algo proporcionado pelo Espírito Santo. Por isso que é chamado de dons espirituais, que mostra a dádiva operada ou uma operação graciosa realizada pelo Espírito Santo. Na declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, é dito que esses dons, trazendo uma definição sobre dons espirituais, é dito que são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Então, já por essa definição bíblica, não é? Vamos dizer assim, exegética, porque a palavra dom, charisma, traz a ideia de dádiva, de presente, de uma operação realizada graciosamente pelo Espírito Santo, exatamente é para capacitar os crentes salvos em Jesus Cristo, para que possam executar a tarefa que lhe foi confiada. E se o senhor me permite, já uma observação, uma vez que a palavra dom significa dádiva, presente, charisma, né, traz a ideia desse significado, já percebe que os dons espirituais não têm o propósito de mostrar a superioridade de quem quer que seja. Exatamente. Não é? Porque é um dom, é um presente, é uma dádiva, é uma operação graciosa que o Espírito Santo opera. Também não tem o propósito, a gente vai, com certeza vai ser trabalhada a questão dos propósitos, mas não tem margem para exibicionismo, né? Que é um presente. Ninguém vai se exibir com algo que não é proveniente de si próprio, que vem de uma pessoa, no caso o Espírito Santo. Não é para sua autoglorificação, porque se é um dom espiritual, provocado ou promovido pelo Espírito Santo, a honra é de quem propõe. E o Espírito Santo tem um ministério do holofote, não é? Apontando para a pessoa de Cristo, foi o que Jesus falou e já vimos em lições passadas. E, a bem da verdade, já que é um dom, isso não atesta a maturidade espiritual, ou como se fosse um atesto de maturidade espiritual de quem quer que seja. E o caro professor pode, introdutoriamente, na medida que for lembrando o significado da expressão dom, ou a palavra dom, e vinculado a isso, dons espirituais, mostrar de que os dons, portanto, são operações graciosas, operadas pelo Espírito Santo, executando para que o crente salvo possa executar a tarefa como igreja, é o que nos ensina a palavra de Deus. Muito bem, enquanto o presbítero Jonathan Lucena trazia essa definição que foi suficiente, não é, para iniciarmos essa conversa, nós lembramos do que está no esboço da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais aqui no estado de Pernambuco, que inclusive está disponível para você fazer o download aqui no próprio link do YouTube. Você pode descer a barra e vai ter lá um ícone, um link, quero dizer, onde você vai clicar e vai fazer o download desse esboço. No esboço diz ainda uma citação, presbítero, do pastor
Claudionor Corrêa de Andrade, em seu livro Dicionário Teológico. Ele diz o seguinte sobre a definição do que é dons espirituais. Eu achei muito interessante. Ele diz que os dons espirituais são recursos extraordinários que o Senhor Jesus Cristo, mediante o Espírito Santo, colocou à disposição da igreja, visando pelo menos 3 coisas. Primeiro, o aperfeiçoamento dos santos, 1 Coríntios 14, 32. Segundo, a ampliação do conhecimento e o poder na proclamação da palavra de Deus no povo, entre o povo de Deus, Atos 1:8. E terceiro e último, chamar a atenção dos incrédulos à realidade divina. Isso está em Marcos 16 e 20. Então, complementou de alguma forma. E enquanto o senhor estava falando, nós lembramos aqui de algumas obras, como temos feito desde o primeiro programa até hoje. Nós trouxemos aqui algumas obras para sugerir como subsídio de auxílio na preparação aí da sua aula. O caro professor pode estar anotando e depois verificando. Nós temos aqui algumas obras, né? A primeira obra que queremos apresentar aqui é esta daqui, que tem como título No Poder do Espírito Santo, uma obra de William e Robert Menzies. Fundamentos da Experiência Pentecostal, um chamado ao diálogo, da editora Carisma. Você pode também ver isso na editora Bereia, vai estar aparecendo aí no rodapé do seu televisor, o endereço, o telefone, onde você poderá estar entrando em contato. Uma outra obra fantástica que tem tudo a ver com a lição de hoje, que vai lhe ajudar muito, é esta daqui, O Espírito Santo na Bíblia, a atuação do Espírito Santo de Gênesis a Apocalipse, de Stanley M. Horton, CPAD, também você encontrará na editora Bereia. E, por fim, uma terceira obra que queremos mencionar como auxílio para a sua aula desse próximo domingo é esta daqui, Teologia Bíblica Pentecostal, de Gênesis a Apocalipse, momentos decisivos da história da redenção, a editora Carisma, também de Roger Stronda. Então, são obras fantásticas, não é assim, presbítero Jonathan, que vai auxiliar o professor. Mas voltando agora ao nosso comentário, professor Jonas, o presbítero Jonathan já trouxe aqui uma definição bem interessante sobre o que é uma definição de dons espirituais. Já que nós definimos o que é dons espirituais, eu gostaria que o senhor, também junto com o presbítero, os dois aqui conversando, dividindo as informações, nos falasse um pouco sobre quais os propósitos. Porque há muita a confusão, professor Jonas, sobre quais os propósitos dos dons do Espírito Santo. E eu entendo que isso está nas palavras de Paulo, não é? No primeiro capítulo de Coríntios, 1 Coríntios, quero dizer, capítulo 12, versículo 1, Paulo diz assim, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, não é? Então, infelizmente, nós sabemos que há uma certa ignorância a respeito dos dons. Eu achei muito prudente quando o senhor disse que os dons não tornam ninguém melhor do que o outro, não é? Não é um atesto de supercrente ou superioridade, não é? O que é que a gente pode falar, professor Jonas, sobre os propósitos dos dons? Quais os principais propósitos dos dons espirituais? Principal propósito, um dos principais propósitos, né, que o apóstolo São Paulo tem esse cuidado de falar, principalmente um versículo do capítulo que o senhor mencionou, que é 1 Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que diz, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Quer dizer, a função, a finalidade principal dos dons espirituais é para a edificação e crescimento da igreja. Pegando o link aqui do presbítero, irmão Jonathan Lucena, que o propósito dos dons não é a glorificação da pessoa e nem tampouco é um ateste de santidade da pessoa, de jeito nenhum. Por outro lado, os dons estão para o serviço e o crescimento e a edificação da igreja. Até porque, professor, me permite interpelá-lo, Paulo fala sobre isso, não é? Sim. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 7, ele diz assim, para aquela igreja, de maneira que nenhum dos dons vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Parece-me que o que Paulo está dizendo aqui à igreja de Corinto é que aquela igreja era possuidora, presbítero Jonathan, de todos os dons espirituais. No entanto, foi uma igreja que trouxe muita dor de cabeça ao apóstolo, né? Muitas contendas, querelas, celeumas, questões judiciais, incestos. Então, veja, era uma igreja que era dotada de todos os dons, mas tinha problemas. Então, dons não é a mesma coisa que caráter cristão. Isso a gente fala depois, mas continue, por favor. Pronto, professor. Aí a finalidade, né, os propósitos, nós podemos ver alguns, por exemplo, edificar a igreja, 1 Coríntios capítulo 12, do versículo
27 até o versículo, capítulo 12, do versículo 12 ao 27, que o objetivo máximo é a edificação da igreja, sempre a edificação do corpo de Cristo. Paulo vai falar isso muito bem em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4 e 5, e versículo 12 também fala da edificação. E Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao 12, que a edificação também, edificar o crente. Claro, se está edificando a igreja enquanto corpo de Cristo, também está edificando o crente. E também uma das finalidades é capacitar o crente a testemunhar acerca de Cristo. Perfeito. É interessante que Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 8 até o versículo 10, mostra claramente isso. E Paulo também vai dizer em Coríntios, capítulo 2, do versículo 4 ao 5, que os dons espirituais, os dons não estão a serviço da igreja, e um dos serviços da igreja é a evangelização. Quer dizer, serve para edificar, serve também para evangelizar. Interessante que o foco está no serviço e não na pessoa. E mais uma vez, voltando, não é um atesto de caráter, está a serviço. E muito interessante que os bolsos da Superintendência das Escolas Dominicais colocou uma expressão que eu quero frisar aqui com sua permissão, ministro. O apóstolo Paulo explica que os dons são faculdades divinas operadas na pessoa humana. É interessante, não é a pessoa que está operando, mas é uma faculdade divina que Deus está se utilizando daquele instrumento, quando esse instrumento também se dá para que o próprio Deus utilize ele para aquilo que for útil. E Paulo vai falar isso, Romanos capítulo 1, e o versículo número 11, ele diz assim: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual. Veja, algum dom, ele não diz qual é o dom específico, é algum dom espiritual, mas com a finalidade de que vocês venham ser confortados. Muito bom. Presbítero Jonathan Lucena, nós já estamos concluindo esse primeiro bloco, mas ainda temos aqui alguns minutos. O professor falou aqui em algumas das finalidades dos dons espirituais: trazer conforto, edificação à igreja, edificação ao crente, capacitar o crente a testemunhar. Mas será que nós podemos ainda mencionar rapidamente mais alguma coisa sobre as finalidades dos dons espirituais? Com certeza, evangelista. O que eu poderia lembrar está de alguma forma ligado ao que o professor Jonas acabou de testificar, quando ele disse que os dons espirituais têm como propósito capacitar o crente a testemunhar de Cristo. Essa capacitação faz com que almas possam ser ganhas para o reino de Deus. Por exemplo, quando lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, nós vamos perceber de que em Samaria o evangelho foi pregado por Filipe, né, que era um diácono da igreja. E o texto diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 5, o seguinte: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Aí vai o escritor, que é Lucas, descrever quais eram esses sinais. Ele vai dizer o seguinte: pois que os espíritos imundos saíam de muitos, que os tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Então veja que na medida em que ele testifica, operações, não é? Sinais de Deus ocorrem, os dons espirituais em evidência, curando, expulsando demônio, fazendo com que a cidade fosse impactada. Perceba que Filipe não prega só aos ouvidos, não é? Ele prega aos olhos. E a palavra também aqui é confirmada por meio desses sinais. Por isso que hoje nós acreditamos e cremos de que há contemporaneidade desses dons, porque a palavra continua sendo pregada. E aonde ela é anunciada, para que vidas possam ser impactadas, é de suma importância que esses dons ocorram. Muito bem. Para concluir esse primeiro bloco, podemos ainda acrescentar ao que foi dito de que uma das finalidades do Espírito Santo, é claro, é a glorificação do Senhor Jesus. João, capítulo 16, versículo número 14, o Senhor nos diz isso. Podemos dizer também que a confirmação da palavra, que está de conformidade com o que já foi dito sobre Filipe, né? Marcos, capítulo 16, versículo 17 ao 20, e concluindo também, é ser útil no serviço cristão. Nós podemos citar aqui 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Nós concluímos já esse primeiro bloco, foi uma coisa mais introdutória. Eu quero lhe convidar a não sair daí. Já já nós retornamos no seu programa Escola Bíblica Dominical. Bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, hoje estudando a lição de número 4, que fala sobre a atualidade dos dons espirituais. E falando sobre a atualidade dos dons espirituais, nós queremos nos valer aqui de uma literatura que é muito conhecida de todos nós, que é a
Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Um livro que todo assembleano, com toda certeza, deve ter o desejo de ler, além de ler a Bíblia, claro, não é? Na página de número 171, a Declaração de Fé traz uma definição sobre os dons espirituais para a atualidade de forma fantástica. E eu gostaria de ler ipsilíteres como está aqui na obra. Diz assim, página 171. Cremos, professamos e ensinamos que os dons do Espírito Santo são atuais e presentes na vida da igreja. O batismo no Espírito Santo é um dom, e recebereis o dom do Espírito Santo, Atos 2:38, e é para todos os crentes. Olha que coisa interessante, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos quantos estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar, Atos 2:39. Mas, aqui é uma observação, os dons do Espírito Santo, ou dons espirituais, na linguagem paulina, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Diz assim, são restritos. Estes dons são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Aí é citado 1 Coríntios 12, 7, que diz, mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. São recursos sobrenaturais do Espírito Santo operados por meio dos seres humanos, os crentes em Jesus, enquanto, aqui eu quero frisar, enquanto a igreja estiver na terra, pois no céu não precisaremos mais deles. É por meio da igreja que o Espírito Santo manifesta ao mundo o poder de Deus usando os dons espirituais. Muito boa essa definição da declaração de fé e agora eu quero voltar aqui para os nossos companheiros. Presbítero Jonathan Lucena. Existem aqueles chamados de cessacionistas, que vem da palavra cessar, não é? Do verbo cessar, parar. O que a gente pode comentar a respeito sobre a teoria cessacionista? O que é a teoria cessacionista? Muito bem, evangelista. Como o senhor bem já trouxe a lembrança, a expressão cessacionista vem de cessar, não é? Que traz a ideia de fazer parar, dar fim, interromper. Essa teoria cessacionista afirma que os dons espirituais ficaram restritos exclusivamente para o primeiro século da história da igreja. É o que a maioria deles pensa. Inclusive, há alguns que querem até afirmar de dizer, não foi restrito ao primeiro século, mas até ao quarto é quando a igreja, vamos dizer, por influência de Constantino, foi institucionalizada e houve algumas corrupções com relação ao desvio da doutrina daquilo que aprendeu-se com Jesus e os apóstolos. Basicamente, eles acreditam nisso. E dentro dessa perspectiva, eles vão usar algumas afirmações, e a gente pode até dizer assim, infundadas, para querer afirmar de que os dons espirituais, eles não são atuais hoje. Inclusive, enquanto o senhor lia, e o senhor frisou isso, é dito na declaração de fé, e isso é coerente, não é? De que enquanto a igreja estiver aqui, ora, já foi visto os propósitos dos dons espirituais, edificar, fortalecer o crente para que testemunhe. Então, enquanto a igreja enquanto a igreja estiver aqui, a igreja continua tendo esta necessidade. Perfeito. Enquanto ela estiver aqui, achei muito importante o senhor fazer esse destaque e dizer de que os dons ficaram restritos ao primeiro ou alguns querendo flexibilizar, dizendo até o quarto século, é um apelacionismo muito grande. Primeiro porque a própria Bíblia vai dizer de que os dons não ficaram restritos ao primeiro século. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, o próprio Pedro, cheio do Espírito Santo, usado por Deus, ele diz, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Ele aqui não restringe a um período temporal até o primeiro século. Não tem fundamentação. Até hoje Deus tem chamado pessoas ao arrependimento. Né? Se alguém disser que os dons não são para hoje, então o chamar de Deus com relação à salvação por meio do Evangelho também ficou cessada, ou cessou, não existe, não tem fundamentação. E quando nós olhamos para a história da igreja, vamos perceber de que os dons continuam em evidência. Inclusive, se o senhor me permite, já foi feito referência a este livro, que é o livro, né, do pastor Ezequiel Soares, que faz o comentário também da lição, e quando ele trata sobre esse assunto, sobre a atualidade dos dons espirituais, já na página inicial do capítulo 4, que é a página 55, ele diz o seguinte: a presença de milagres
é conhecida nos escritos da patrística, nos autores cristãos da Idade Média e na Reforma Protestante. Então, a história aponta para isso. Inclusive, no programa passado, da lição passada, foi apresentado um livro que é 12.000 anos do cristianismo carismático, da editora Carisma, que aponta essas informações históricas. E é importante se dizer isso, porque alguns querendo dizer de que os dons de fato cessaram, dizem assim, não, mas na história não revela em momentos, principalmente depois do quarto século, os dons espirituais. Isso é um erro histórico que alguns intencionalmente usam, outros por modismo, porque é levado pelo que se ouve, para dizer de que os dons cessaram. Então, tentando responder a sua pergunta, os dons são para hoje, o cessacionismo não tem fundamentação, inclusive a própria Bíblia apresenta. E se eu me permite ainda uma última fala, há alguns que queiram afirmar, por exemplo, que 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8, quando diz que quando vier o que é perfeito, será cessado profecia, não haverá mais necessidade dos dons espirituais. E dizer que isso é o fechamento do Novo Testamento também é um apelacionismo. Inclusive, como estávamos compartilhando aqui a informação, há um debate no YouTube que, de repente, o professor pode também se apropriar. Tem dois mediadores que fazem a dublagem, ou a tradução, melhor dizendo, do teólogo Craig Keener, que é uma autoridade dentro da questão pentecostal, sobre os dons espirituais. Inclusive, há obras que podem ser também ser subsidiário, né, para trazer um comentário mais aprofundado sobre o assunto. E, por outro lado, um cessacionista, que é Michael Orton. E quando foi perguntado ao cessacionista sobre 1 Coríntios 13, 8, se aquilo ali, de fato, é o fechamento do cânon, ele disse, olha, não tem como a gente usar de coerência, exegeticamente, à luz da hermenêutica da Bíblia, dizer de que aquele que é perfeito é o fechamento das Escrituras. Veja, que é um cessacionista, dizendo que esse texto não pode ser utilizado para dar a imagem de que fechou o Novo Testamento, o que é perfeito é a conclusão do Novo Testamento e os dons cessaram. Então, é uma incoerência, porque a Bíblia diz, evangelista Alessandro, professor Jonas, que os dons são para os nossos dias também. E quando o senhor menciona esse debate, a gente percebe aqui a sinceridade, coerência de um teólogo, mesmo sendo cessacionista, inclinando-se à verdade bíblica, não é? E quando o presbítero estava falando sobre obras, nós separamos aqui mais algumas obras que queremos mostrar para os irmãos, que fala sobre essa atualidade dos dons espirituais. Nós temos aqui um livro fantástico que tem como título Sob os Céus da Escócia, uma análise das profecias dos puritanos escoceses do século XVII, do pastor, escritor Renato Cunha, da editora Carisma, um livro fantástico, nós indicamos essa obra, é uma obra que vai mostrar que os dons do Espírito Santo no século XVI entre os escoceses puritanos foi algo visível, reconhecível, audível. E o escritor e teólogo Renato Cunha traz isso com muita propriedade. Um outro livro que certamente vai ajudar bastante nesta abordagem é sobre a cessação dos charismata, a polêmica cessacionista sobre os milagres pós-bíblicos de John Ruthven, também da editora Carisma, um livro muito bom que vai mostrar, à luz da história e da Bíblia, de que os dons espirituais são ainda para os nossos dias. E concluindo aqui, uma outra obra também muito boa que gostaríamos de indicar é Teologia para Pentecostais, uma teologia sistemática expandida, do pastor e teólogo Walter Brunelli. Nós aconselhamos também, são 4 volumes, e aqui no volume número 2 ele vai falar sobre a pneumatologia, dentre outras doutrinas. Professor Jonas, o presbítero Jonathan Lucena falou sobre a teoria cessacionista, quer dizer. Mas o que é que nós podemos falar sobre os dons? Esses dons foram necessários enquanto os escritos do Novo Testamento não haviam sido concluídos, como dizem alguns cessacionistas, ou isso é incoerência? O que a gente pode falar sobre essa afirmativa? Primeiro, a incoerência é muito grande, porque em nenhuma parte, né, do Novo Testamento não existe nenhum versículo que prove que os dons ficaram restritos ao primeiro século e nem tampouco que ficaram restritos até o momento que o canon do Novo Testamento, na verdade os livros do Novo Testamento, foram escritos. Por outro lado, o que nós temos são uma série de versículos bíblicos que falam da continuidade dos dons. Um versículo bem conhecido, ministro, pedir permissão ao senhor, que é Marcos capítulo de número 16, Marcos capítulo 16 e o versículo 17, que o texto já começa aqui, já começa assim: e estes sinais seguirão os que crerem,
Em meu nome expulsarão demônio e falarão novas línguas. É bem interessante que os sinais seguem aqueles que creem. Se a igreja está aqui na terra, se a igreja está crendo, então os sinais são evidentes. Então, em nenhum momento, a igreja não deixou de crer que os sinais acontecem hoje. Então, o que o texto está dizendo, enquanto tiver pessoas crendo dentro da igreja, vai ter sim a manifestação de dons espirituais. 1 Coríntios, né? Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo número 14, versículo de número 5, é bem interessante que Paulo vai mostrar outros versículos, né? Incentivando a se buscar os dons espirituais, é um incentivo à busca. Capítulo 14, versículo 5 diz: e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Paulo diz logo no versículo 5, eu quero que todos falem línguas estranhas. Ainda no capítulo 14, versículo 12, ele diz, assim também vós, como desejai dons espirituais, procurai sobejar neles, para a edificação da igreja. E por último, capítulo 14, versículo 39, ou melhor, versículo de número 39, a parte final diz, não proibai falar em línguas estranhas. Quer dizer, nós temos uma série de versículos que comprova que os dons são atuais e que nunca ficaram presos nem ao primeiro século e nem ao fechamento do canon. E é bom que se diga também que há uma incoerência quando se fala que os dons foram úteis até o momento que o canon estava aberto. Está aberto. Ora, em primeiro lugar, os dons, eles não estão aqui para atestar e nem tampouco estão acima da supremacia das Escrituras. Por outro lado, as Escrituras é que atestam a existência dos dons. É bom deixar isso muito bem claro. O professor da escola dominical tem que estar muito ciente. Não existe nenhum versículo na Bíblia que diga que os dons cessaram ou no primeiro século ou com o fechamento do canon e lembrar que o canon está acima dos dons espirituais. Muito bem. Presbítero Jonathan Lucena, quando o professor Jonas estava falando aqui, eu estava lembrando que existem algumas advertências que precisam ser feitas acerca dos dons espirituais, né? Desde o início desse programa que está sendo dito que os dons espirituais não é para trazer um tipo de superioridade a qualquer crente. Ninguém que advoga ser um crente espiritual porque tem dons é melhor do que algum que não tem, por exemplo, não é? E a Bíblia nos traz algumas advertências sobre a questão do uso dos dons, sobre o que a Bíblia fala acerca desses dons espirituais. Nós já citamos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, que Paulo nos diz que nós devemos buscar conhecer. Ele diz, meus irmãos, não sejam ignorantes a respeito dos dons. A ignorância é a falta de conhecimento sobre algo. Então, Paulo deixa muito claro de que devemos procurar conhecer, inclusive no capítulo 12 ainda de 1 Coríntios, presbítero Lucena, capítulo 12, versículo 31, o apóstolo Paulo diz assim, portanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, Paulo diz, olha, não seja ignorante a respeito dos dons. E, em segundo lugar, procure com zelo. Ora, se o apóstolo Paulo, que é uma autoridade, digamos assim, teológica, uma das maiores autoridades teológicas, depois de Jesus, no Novo Testamento, não é? Ele manda os irmãos de Corinto buscarem os dons espirituais e com zelo, significa dizer que alguém que o busca sem zelo vai cometer algumas atrocidades, alguns erros. Então, não ser ignorante acerca dos dons é algo interessante. Buscar com zelo também. Eu devo buscar esses dons, eles estão acessíveis a mim. Agora, o que é que nós podemos, além de buscar e de conhecer, fazer sobre os dons espirituais? Pois não, evangelista, é muito importante essa sua fala quando destaca as advertências, né, que a Bíblia faz ou traz em relação aos dons, porque na medida que a gente vai lembrando isso, e é bom que o professor enfatize também em sala de aula, vai corrigindo algumas compreensões negativas a respeito dos dons. E aqui já foi tratado de alguns, o senhor fez menção agora, sobre a questão da superioridade, já foi dito sobre o atesto de maturidade, que não é, inclusive o senhor fez referência a 1 Coríntios 1:7, e alguém pode também adicionar 1 Coríntios 3:1, quando o próprio Paulo chama de meninos aqueles que estavam ali em Corinto. Então, mostrando que quando nós falamos o que é certo, automaticamente já está corrigindo o erro. E lembrar de que, em virtude do falso ou
do mau comportamento de algumas pessoas não anula o valor do verdadeiro, pelo contrário, ressalta o quanto é importante olhar para as Escrituras para entender o que de fato é. Por isso, o senhor já fez referência a conhecer os dons, buscar os dons, e a gente poderia adicionar ainda, dentro dessa lista de advertências, zelar pelos dons, porque no próprio texto que o senhor fez referência, 1 Coríntios 12:31, Paulo diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons. E quando Paulo está falando aqui de melhores dons, claro, está falando da realidade do culto público, não é? Dentro do ajuntamento como congregação, porque todos os dons são importantes, não é? Sim, é. Mas dentro de finalidades, propósitos, principalmente do culto público, que é o que Paulo está corrigindo aqui, não é os dons, mas é o mau uso deles, a fato de não atentarem para a finalidade do que cada dom representa. Por isso que ele vai dizer, por exemplo, que o dom de profecia é superior ao que fala em línguas, não porque um em detrimento do outro, mas porque o de profecia as pessoas vão entender. Para um culto público, só quem fala em línguas, por exemplo, vai edificar a si próprio. Então veja que de acordo com a finalidade e a ocasião, então se faz necessário zelar por isso. Ter autodisciplina, ser abundante nos dons e ter autodisciplina. Porque ele ainda vai dizer em 1 Coríntios 14:12, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Porque pode acontecer, por exemplo, Paulo vai dizer que aquele que fala em línguas, ore, peça a Deus para que possa interpretar. Veja que são dois dons em evidência. Uma pessoa pode ter mais de um dom sendo operado na sua vida. Não é de manipulação pessoal. Ninguém pode dizer assim, eu vou profetizar agora, não é? Como se tivesse o domínio. Por isso que é dito que o Espírito Santo reparte particularmente como quer, de acordo com a utilidade e a necessidade. E é bom aproveitar também, evangelista, dizer que é quase que, por que não dizer impossível, improvável que uma pessoa só tenha todos os dons, claro, mas uma pessoa pode ter mais de um. E é o que a Bíblia revela. Ter autodisciplina, porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14:32, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. E o Espírito aqui não é o Espírito Santo, é o Espírito da pessoa. Então, a pessoa, quando está sendo usada por Deus pela manifestação do Espírito, não fica inconsciente. No subsídio teológico da lição, quando encontramos, inclusive, uma citação de um livro também, que é colocado na lição, na página 29, para quem está com a lição de mestre, quando trata sobre a função dos dons espirituais, na teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, na página 470, é dito o seguinte: os dons são encarnacionais, isto é, Deus opera através dos seres humanos. E eu achei fantástica aqui essa expressão. Os crentes submetem a Deus sua mente, coração, alma e forças. E ele diz, consciente e deliberadamente entregam tudo a ele. Então a pessoa não fica inconsciente. Por isso que Paulo diz, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então zelar, ser abundante, ter autodisciplina é de suma importância também analisar estas advertências para o bom uso dos dons espirituais. Muito bem. Concluindo, por que não dizer, não proibir que esses dons aconteçam, né? Ou surjam? Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 14:39, quando ele diz, e não proibais que falais em línguas estranhas. Nós vamos para um rápido intervalo e já já nós voltamos para o seu programa Escola Bíblica Dominical. Não saia daí. Bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, hoje estudando a 4ª lição desse primeiro trimestre de 2021 com o tema A Atualidade dos Dons Espirituais. No bloco passado foi citado alguns textos que eu gostaria de citar pelo menos mais 2 para mostrar como é importante este assunto. O apóstolo São Paulo, escrevendo sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, verso de número 31, ele diz, portanto, procurai com zelo os melhores dons. E o verbo aqui procurar dá a ideia de buscar. Paulo estava incentivando aquela igreja a buscar os dons espirituais, procurar. Mas ele diz com zelo, sem exagero, sem erros, sem extravagâncias. É preciso ter zelo. Mas o mesmo apóstolo, no capítulo 14, versículo 1, ele nos diz assim, segui o amor e procurai com zelo os dons. Veja que ele reforça mais uma vez a ideia de procurar, de buscar. Então, os dons espirituais estão, sim, acessíveis a todo crente em Jesus Cristo que creia na manifestação do Paracleto Divino, neste aspecto, distribuindo os dons espirituais. Pois bem, no bloco passado nós falamos um pouco, professor Jonas, sobre algumas advertências bíblicas a respeito dos dons espirituais.
Nós estamos falando hoje sobre dons espirituais, nós não estamos falando hoje sobre dons ministeriais, por exemplo, ou dons de serviço, que é uma outra relação que no Novo Testamento aparece. Dons ministeriais, dons de serviço e dons espirituais. Hoje nós estamos trabalhando esse terceiro bloco apenas, que é os dons espirituais, que estão subdivididos aí, professor Jonas, em 9 dons diferentes, não é isso? Baseado em 1 Coríntios, capítulo número 12, versículos do 8 ao 11. Desses 9, eu queria que o senhor falasse pelo menos de 3, depois o presbítero fala dos outros 3, a gente comenta sobre os 3 últimos. Quais são esses primeiros 3 dons, se podemos citar, relacionados ali em 1 Coríntios capítulo 12, que são chamados de dons espirituais? Pronto, o apóstolo São Paulo, falando justamente do capítulo 12, do versículo 8 até o versículo 11, fazia a relação, os 3 primeiros, né? Dom da palavra da sabedoria, trata-se de uma mensagem vocal sábia, enunciada mediante a operação sobrenatural do Espírito Santo. Citar as outras 3, para a gente marcar somente um ponto que é de suma importância para essa questão desses dons espirituais. Certo. Dom da palavra do conhecimento, trata-se de uma mensagem vocal inspirada pelo Espírito Santo, revelando conhecimento acerca de pessoas ou de situações específicas, e o dom da fé, que é justamente, não se trata da fé para a salvação, mas é uma fé sobrenatural, especial, capacitando o crente para crer e realizar coisas extraordinárias. É muito interessante observar que estes dons aqui operam algo no meio do povo que de outra maneira não seria possível sem esses dons. Por isso que é sobrenatural, é uma capacitação especial dada por Deus em momentos específicos, para obras específicas, e Deus faz isso. Sem esses dons, aquilo não seria possível ser realizado. Então, deixar isso muito bem claro para o professor da escola dominical, porque qual é a dúvida, ministro? Muitas vezes, o dom da palavra sabedoria, acha-se que se consegue isso pelo intermédio da leitura, se consegue da academia, ou se não pela vida, pela vivência que a pessoa tem, e não é bem assim. Está se falando de uma palavra que é vinda da parte de Deus como dom, é algo sobrenatural. E a palavra do conhecimento da mesma maneira, para não confundir, como se fosse acúmulo de conhecimento ao longo da vida, ou se não através da academia. Então é Deus quem dá, revelando situações específicas, ou de pessoas, ou acerca do povo, e o dom da fé aqui nada mais é do que o dom como um dom sobrenatural, não se refere à questão da fé para a salvação. Quando o senhor estava falando sobre o dom da palavra, da sabedoria e do conhecimento, a gente lembrou que esse dom, ele não está atrelado diretamente à questão do batismo com o Espírito Santo, né? Nós temos exemplos de pessoas, inclusive no Antigo Testamento, que manifestaram esse dom, sim, o dom da sabedoria e o dom do conhecimento, para resolver questões difíceis, como, por exemplo, Salomão. Quando aquelas 2 mulheres chegaram diante dele, uma, a mãe verdadeira de uma criança, e a outra mãe, que não era a mãe verdadeira, e foram discutir de quem aquele filho seria, e teve uma que disse: faça o seguinte, pegue a espada e divida a criança no meio, metade dela e metade para mim. E a Bíblia diz que Salomão, claro, inspirado naquele momento por esse dom, o dom da sabedoria, sobre discernir quem era a mãe verdadeira. Então, é bom dizer, professor, que esses dons, o dom da palavra da sabedoria, do conhecimento e da fé, não é, presbítero? Eles não estão ligados ao batismo com o Espírito Santo, porque na semana passada nós dissemos que os dons que estão ligados ao batismo com o Espírito Santo são mais aqueles dons que na teologia são chamados de dons de elocução, ou seja, que estão ligados à fala, à glossa, à fala, à língua, como, por exemplo, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Presbítero Jonathan Lucena, o professor aqui citou pelo menos lá de 1 Coríntios capítulo 12, do 8 ao 11, 3 dons. Poderíamos citar mais 3? Pois não, evangelista. E, inclusive, me permita fazer aqui uma observação, que talvez alguém possa ter acesso, não é, aos livros e a próprias teologias sistemáticas que estão à disposição e perceber alguns tipos de classificações que geralmente é colocado. Inclusive, na própria lição, o pastor Ezequiel Soares fez referência, por exemplo, a uma classificação que é muito comum, que é dividindo 3 grupos de 3, não é? Dons de revelação, dons de inspiração e também os dons de elocução, não é? Dons de revelação, dons de poder e de elocução ou inspiração, corrigindo aqui. Então, seguindo, não necessariamente na ordem dessa classificação, como já o professor Jonas fez referência à palavra da sabedoria, do conhecimento e da fé, percebemos que o apóstolo Paulo vai ainda citar mais outros 3, não é? Que fala sobre os dons de curar,
operação de milagres e o dom da profecia. Com relação aos dons de curar, obviamente, a própria expressão aponta para que se está tratando, né? O interessante destacar aqui é que não tem dom de curar, é dons de curar. Está no plural, né? O texto grego apresenta essa interessante forma de apresentar. Significa dizer que esse dom se aplica a várias enfermidades de naturezas diferentes. E isso aqui está à disposição da igreja hoje, dons de curar. Claro que quando diz que é dons de curar, não significa dizer que todos necessariamente serão curados, mas que Deus pode fazer isso. Deus pode, através de uma pessoa, através de uma oração, a manifestação desse dom, curar, seja qual for a enfermidade, independente da sua natureza, o tempo de existência, pois os dons espirituais estão à nossa disposição. O dom de operação de milagres ou de maravilhas, isso já aponta para uma natureza diferenciada. Inclusive está aqui destacado, né? Trata-se de atos sobrenaturais de poder que intervêm nas leis da natureza, são obras poderosas. E o professor pode, se quiser anotar, Atos capítulo 5, versículo 12 e também versículo de número 15 e também Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 e 12, onde o evangelista Lucas vai registrar que a sombra de Pedro, por exemplo, fazia com que houvesse curas extraordinárias. Em Atos 19, versículo 11 e 12, diz que Deus, por intermédio de Paulo, realizava maravilhas, que são milagres que, como diz aqui o esboço da superintendência, sobrenaturais de poder que intervêm nas leis da natureza. Isso também é um dom espiritual. E, por fim, ainda o terceiro, o dom da profecia, que é um dos mais populares, um dos mais conhecidos, principalmente quando nós olhamos para a Epístola de Paulo aos Coríntios, que nada mais é do que um dom que capacita o crente a transmitir uma palavra da parte de Deus. Não se trata necessariamente da entrega de um sermão previamente preparado, porque aí diz respeito à capacidade humana, ao intelecto, à dedicação que alguém pode adquirir por meio da leitura, por meio de obras. Não é isso, mas uma palavra que tem como objetivo edificar, consolar e confortar, como o próprio apóstolo Paulo assim diz. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 18, pode ser também utilizado como referência quando Pedro se levanta na autoridade do Espírito Santo e traz ali uma mensagem profética também, mostrando de que esse dom de profecia está em vigor ainda hoje, inclusive em nossos cultos, principalmente da Assembleia de Deus, em especial aqui em Pernambuco, pertencemos a esta igreja, nós vemos Deus ainda operando, evangelista. Me permita dizer que nós estamos aqui, os três, temos experiências práticas em que Deus também transmitiu uma palavra profética, uma profecia por meio de alguém e cumpriu na íntegra, porque os dons espirituais estão à nossa disposição. Muito bem, professor Jonas, então, da sequência desses 9 dons, restam 3. Não seguindo a ordem necessariamente do texto de 1 Coríntios 12, mas uma ordem didática, digamos assim. E os últimos 3 é o dom de discernimento de espíritos, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Esse primeiro, por exemplo, o dom de discernimento de espírito, é algo muito necessário nos nossos dias. É uma capacitação dada pelo Espírito Santo para se discernir se tal mensagem é ou não vinda de Deus. Muitas pessoas se enganam porque ouvem alguém trazer uma palavra e de forma até, digamos assim, assombrosa, com línguas, entre aspas, estranhas, não estranhas do Espírito Santo, e termina acreditando em tudo que é dito. Mas o dom de discernimento de espírito é tão importante porque o apóstolo João, na sua primeira carta universal, no capítulo 4, e versículo 1, ele diz assim: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Observe, se no período de João, há 2000 anos atrás, havia falsos espíritos no meio do povo, ele está escrevendo aqui para a igreja, imagine hoje. Então, o dom de discernimento de espírito, professor Jonas, é fundamental para que saibamos se tal mensagem é verdade. Quantos que advogam serem crentes e usam as escrituras, mas estão usando as escrituras com fins negativos. Então, precisamos ter muito cuidado com isso. E esse dom é fundamental. Observe que isso não é algo que ficou restrito só para a igreja do primeiro século.
Agora, professor Jonas, os dois últimos, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas, está dentro daquele grupo de dons de locução. Rapidamente, o que é que a gente pode falar sobre esses dois últimos dons? O dom de variedade de língua tem dois termos, né? Bem rapidamente, dois termos que é bem interessante, que está na lição também da Escola Dominical. Trata de se falar em línguas humanas vivas, que nesse caso é um termo de xenolalia, né? Sim. A xenolalia, que são línguas conhecidas, muitas vezes desconhecida para quem está falando, mas conhecida para quem está ouvindo. Sim. Um exemplo claro disso é o livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 2, interessantíssimo o que aconteceu ali. Não são todos galileus, porque estamos ouvindo na nossa língua. Mas tem ainda Atos, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, que pode ser a glossolalia, que é justamente que é uma língua desconhecida realmente da terra, que a pessoa pode emitir. Interessante, que é o dom de variedades de língua que Deus concede de maneira sobrenatural, e não é um aprendizado, né? Ninguém faz curso de línguas estranhas, é Deus quem concede e não está no controle da pessoa, mesmo a pessoa estando consciente. E o último dom é o dom de interpretação de línguas, que o apóstolo São Paulo vai dizer muito claro: aquele que fala em língua, ore para que também interprete. E a interpretação também vem como um ato sobrenatural de Deus sobre a pessoa que está sendo utilizada naquele momento. Muito bem, então nós chegamos à conclusão deste programa. Claro, eu queria só com alguns segundinhos pedir aqui aos nossos amigos, rapidamente, resumidamente, o que é que o senhor pode falar como ponto ápice desse programa, desse assunto, e o senhor também. Presbítero Jonathan Lucena. Pois não, evangelista. Me permita apenas dizer e enfatizar da importância desse assunto, né? O pastor Antônio Gilberto, na Teologia Sistemática, publicada pela CPAD, disse que uma senhora de idade tinha um documento em casa referente a uma conta bancária, e ela não sabia que tinha isso, até que um certo pregador chamado Spurgeon percebeu que ela tinha esse valor em casa e não estava desfrutando. Isso aponta para pessoas que não conhecem, não compreendem, os dons estão à disposição e não estão fazendo o uso devido. Então, essa lição é importante para destacar a importância dos dons. Então é preciso buscar. É verdade. Buscar e conhecer. Professor Jonas? Os dons espirituais são tão atuais como eram lá no primeiro século. E não existe em nenhum momento no texto bíblico nada que diga que os dons cessaram. O outro lado, a Bíblia mostra e a história confirma que os dons são atuais no meio da igreja e é uma necessidade para os dias de hoje. Muito bem, Deus abençoe, foi muito bom a participação de vocês. E queremos concluir dizendo que cremos, à luz das Escrituras, que o batismo com o Espírito Santo e os demais dons espirituais foram concedidos pelo Espírito Santo à igreja por ocasião do dia de Pentecostes e estão disponíveis durante toda a sua trajetória aqui na Terra. Isto é, uma verdade bíblica, é uma verdade histórica e teológica irrefutável. Bem, queridos e amados irmãos, chegamos ao final de mais um programa e, como sempre fazemos, vamos concluir agradecendo a Deus através de uma oração, o que faremos com o nosso amigo presbítero Jonathan Lucena. Amém, evangelista. Vamos orar então. Amém. Querido Deus, Pai amado, em nome de Jesus, queremos te dar graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos aprendendo mais da Tua Santa Palavra sobre esse importante assunto, Senhor. Continua abençoando o Teu povo, aos Teus servos que estarão aprendendo nas escolas bíblicas dominicais, a cada professor, cada dirigente, a cada um dos Teus filhos que anseiam, que desejam, ó Deus, desfrutar destas bênçãos que estão à nossa disposição. Continua enchendo a Tua igreja de dons espirituais, fortalecendo o Teu povo, para que o Teu nome, Senhor, continue sendo glorificado. Queremos Te pedir estas bênçãos espirituais sobre a Tua igreja, continua fortalecendo, ajudando a cada um dos Teus servos, obreiros, as lideranças da Tua casa. Aproveitamos para Te apresentar o nosso amado pastor, presidente, o pastor Ailton José Alves, também o vice-presidente, pastor Samuel de Oliveira, toda a diretoria, a superintendência das escolas bíblicas dominicais, pastor Nadir Jackson, toda a equipe, ajudando a cada um dos Teus servos, Senhor. Continua abençoando a equipe da Rede Brasil, fazendo com que esta seja ainda mais um instrumento nas Tuas mãos, derramando a Tua bênção em continuação sobre o Teu povo. Tudo isso queremos Te pedir e, sobretudo, Te agradecer por esta bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Bem, queridos irmãos, chegamos ao final de mais um programa. Hoje, estudamos a 4ª lição com o seguinte tema: a atualidade dos dons espirituais. Na próxima semana, estudaremos a 5ª lição, que tem por título Fruto do Espírito Santo, o Eu Crucificado. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar
todas as sextas-feiras às 22 horas e aos sábados às 16 horas. Não esqueça que também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Não esqueça também, claro, de ativar o sininho e compartilhar o link com seus amigos e familiares. Obrigado por sua honrosa audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.